O trânsito. A aglomeração de carros que tira todo o prazer de dirigir e se locomover. Atrapalha motoristas, ciclistas e pedestres. Com ele, vêm os acidentes, poluição ao meio ambiente e atrasa a vida da população das grandes cidades. Mais do que os recursos, vivemos em uma era em que se avalia se uma cidade é grande ou não pelo tamanho dos engarrafamentos que nela se originam. Entre estrutura das estradas e conscientização ambiental, muitas alternativas são pensadas para diminuir esse problema. Os extremos utópicos vão longe e idealizam desde ganhar os céus, criando veículos voadores, até queimar carros e obrigar todos a andarem de bicicletas. A verdade é que, dentre todas as boas ideias, uma alternativa é fundamental para toda e qualquer transição de modelo: o transporte coletivo de pessoas. Seja ele algo fixo ou alternativo, esse tipo de transporte só será adotado pela população quando ela tiver o incentivo correto para seu uso. Seja muito bem-vindo! Você está no Portal dos Mistérios e nós separamos 8 grandes ideias que incentivariam as pessoas a deixar seus carros em casa para usarem transporte público. Da mais supérflua à indispensável, vamos ao Top 8. Wi-Fi, ar-condicionado, bancos confortáveis, etc. Em toda a história do mundo moderno, o conforto fez grande diferença na hora do usuário optar por um serviço. O transporte público precisa parar de ser visto por gestores como uma obrigação e ser tratado como um serviço atrativo. Bancos confortáveis e espaçosos são fundamentais para haver tranquilidade. Ar-condicionado, em um país tropical como o nosso, é quase que indispensável. Já o Wi-Fi faz parte da distração. Um usuário entretido se sentirá menos irritado ao enfrentar trânsito, calor, lotação ou caso simplesmente tenha tido um dia ruim. Conservação e silêncio. Entretenimento é bom e faz parte da satisfação do usuário. O problema é quando o entretenimento de um se torna o incômodo do outro. Para evitar isso, é fundamental que a diversão de um não invada o espaço alheio, seja esse espaço físico ou sonoro. Um dos argumentos mais comuns do passado para que se deixasse o carro em casa e usar o transporte público sempre foi a questão de se sentar longe do estresse do trânsito e ir viajando tranquilo na carona de um veículo dirigido por outra pessoa. Somemos a isso a modernidade, a popularização dos celulares e equipamentos sonoros. A privacidade e o convívio dentro dos veículos passou a ficar insustentável. Os dispositivos passaram a disputar entre si quem tem o melhor som, melhor ritmo e maior potência. Para alguns, até pode ser divertido. Para outros, que querem apenas se locomover, é motivo para ficar longe. Isso se torna destrutivo para a imagem do sistema, pois marginaliza e transforma o transporte em algo a ser evitado. Ainda há a costumeira péssima condição de conservação dos veículos, ambientes sujos, estragados e poluídos, que afastam cada dia mais outros usuários do sistema de transporte coletivo. Uma das opções para contornar o problema é a necessidade de punição a quem vandalizar e desrespeitar o próximo, seja sonora ou fisicamente. Enquanto uma só é possível com leis de segurança pública, a outra pode vir das leis de silêncio efetivas, além de incentivos a quem denunciar o problema. Em alguns países da Europa, a importunação no transporte gera punição que vai de prisão a multa, e há até recompensa para quem contribuir denunciando vândalos e pessoas barulhentas. Tal recompensa pode chegar a 1.000 euros. Limpeza e higienização. Uma coisa é fato: um lugar limpo e bem aromatizado traz uma sensação de paz e bem-estar.
Basta pensarmos nos banheiros de shoppings e hotéis, onde mesmo se tratando de banheiros, eles conseguem trazer a maior sensação de bem-estar do que ônibus e trens. É muito difícil um cidadão se sentir encorajado a usar um serviço onde os carros estão sempre sujos, com mau cheiro e vandalizados. Lotação e tempo de espera. Não adianta pagar 3 vezes mais caro em veículos elétricos, se o tempo de espera entre um veículo e outro, principalmente nos horários de pico, for alto e quando finalmente chegar, surgir com carros lotados. A verdade é que ninguém trocaria o conforto de um veículo para ficar mais de 15 minutos esperando por um ônibus cheio. É fundamental a aplicação da receita para o emprego de mais veículos em linhas críticas. Pontualidade. Ninguém gosta de se atrasar. Agora, já imaginou você chegar no horário e o ônibus demorar mais do que o previsto? Ou então passar antes da hora? Bem frustrante, não acha? Algo tão básico e ainda é um luxo para poucas cidades de nosso país. Se o transporte coletivo for pontual e com horário fixo, previsível, já é possível reduzir boa parte do tempo de espera e a consequente irritação do usuário, pois as pessoas podem se programar para cada viagem. Com a previsão para cada chegada, as cidades podem adotar aplicativos e painéis em cada parada, mostrando a agenda de cada linha e seus respectivos horários de chegada e de partida do ponto em questão. Maior fluidez, velocidade e menos paradas. A partir do momento que há mais incentivos, integração entre linhas e, consequentemente, mais pessoas trocando os carros pelo transporte coletivo, as vias vão ficando mais livres, o que torna o fluxo mais dinâmico e tranquilo. Um grande meio de desafogar isso é através de grandes vias expressas do BRT, com um número de paradas limitadas que atravessam cidades populosas em alta velocidade e desafogam as principais vias urbanas, tirando assim um grande número de carros das ruas nos horários de pico. Também são úteis as linhas interregiões, que ligam regiões da cidade, ou interbairros, que ligam bairros, sem passar pelo centro da cidade. Outra grande ideia, já usada nas grandes cidades com transporte metroviário, é o sistema de catracas exteriores. As catracas, ao ficarem do lado de fora dos veículos, permitem um embarque mais rápido e, consequentemente, que o tempo de parada seja menor. Você já imaginou o metrô parado, esperando que todos realizassem o pagamento e passassem pela catraca? Inviável, não é mesmo? É por essa razão que sistemas metroviários utilizam as catracas de pagamento nas estações e não nos veículos. A cidade de Curitiba, no estado do Paraná, implantou em 1991 os característicos tubos, exatamente por essa razão. Mais do que um recurso de estilo, eles carregam utilidade prática. Os passageiros pagam a passagem antecipadamente e embarcam no mesmo nível dos ônibus. Esse pagamento antecipado faz com que os veículos fiquem menos tempo em cada parada, aguardando a entrada dos passageiros e diminui, assim, o tempo das viagens. Segurança nos carros e paradas. Um dos grandes problemas que aflige as populações das grandes cidades é a segurança. É fato que o sistema de transportes municipal não pode resolver problemas de segurança nacional, mas câmeras e agentes de segurança armados nas linhas e paradas mais perigosas, além de iluminação nas paradas, já seria um grande avanço para que as pessoas se sentissem mais seguras ao utilizar o transporte público. Nosso próximo item é tão importante, mas de resolução tão complexa, que decidimos dividi-lo em 6 subtópicos com ideias sobre como colocá-los em prática. Antes de continuarmos, pedimos para você
que caso esteja gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Isso leva o vídeo para mais pessoas e é o que impulsiona o nosso trabalho. Preço das passagens, custo-benefício. Dentre todas as razões que fazem um cidadão optar por se utilizar do carro próprio ao invés do transporte público, a razão principal sempre será a condição financeira. Atualmente as passagens já são mais baratas, mas não necessariamente vantajosas, não a ponto de fazer o motorista enfrentar o transporte público, graças a todos os pontos levantados anteriormente. A verdade é que na situação atual, muitos simplesmente pagariam mais caro para ficar longe dos transportes coletivos. Maus gestores costumam bradar frases onde exaltam o fato de que a melhor forma de punir um mau cidadão é pegando-o pelo bolso. Eles então cobram multas altas quando se atrasa o pagamento dos tributos, entopem as cidades de radares automotivos, implantam sistemas de estacionamento rotativo e investem pesado em fiscalização, na tentativa de aumentar a arrecadação e lucrar em cima dos cidadãos desavisados, com a desculpa de estarem educando boas práticas à população. Se esquecem, contudo, de que educação vem pela conscientização, pelo exemplo e principalmente pelo incentivo. Uma boa forma de incentivar e atrair um cidadão também é pelo bolso. Assim, o cidadão não se sentiria extorquido pelo Estado. Utilização de espaços para publicidade. São inúmeras as possíveis formas de se diminuir o preço das passagens, e sempre dependerá da criatividade dos gestores. Muitas delas passam pela geração de receitas para subsidiar o ticket. Algumas cidades já investem em publicidade nos seus veículos, em outdoors e até mesmo propagandas dentro dos veículos. Não é raro, em grandes cidades da Europa, vemos os trens e ônibus se tornando verdadeiros outdoors móveis em campanhas publicitárias de grandes empresas. Estações shopping. Seguindo a mesma lógica das grandes arenas esportivas, outra forma de se gerar lucro para subsidiar os descontos nas passagens é a existência de verdadeiros terminais shopping, onde o ônibus e trens das cidades se encontram em grandes paradas e milhares de pessoas passam diariamente no embarque e desembarque. Apesar de polêmicas na administração pública, esses shoppings e estações abrigam lojas, restaurantes e até cinemas. Os lucros com aluguéis e participações desses conglomerados é também revertido exclusivamente para possibilitar uma passagem mais acessível a todos. Zoneamento do transporte. Zoneamento do transporte. Temos também os tickets por zona, onde as regiões mais próximas ou pré-determinadas, como de fácil acesso, são mais baratas, e aquelas mais demoradas ou de trem são mais caras. Desconto por pagamento antecipado. O sonho de toda empresa é receber um pagamento antecipado para financiar suas operações e, assim, evitar empréstimos bancários a juros altíssimos e ter um caixa para investimentos. Em várias cidades da Europa, os tickets são vendidos das maneiras mais criativas possíveis. Entre elas, as vendas quinzenais, mensais, semestrais e até mesmo anuais. Quanto maior o aporte inicial, maior o desconto recebido pelo usuário. Na faixa de assinatura anual, por exemplo, que no Brasil nem mesmo empresas conseguem, o usuário chega a receber até 30% de desconto e paga em até 12 vezes sem juros. Opção de tickets com validade por período. Você viu que no tópico anterior falamos sobre pagamento por período? Pagamento por período também significa que o ticket será válido por um período determinado. Isso significa que pagando num ticket uma assinatura mensal, pode-se usar por todo o mês, independente de quantas vezes seja necessária a sua utilização. O truque é simples. Um assinante que paga mensalmente
costuma usar todos os dias em horários específicos, sendo normalmente durante os horários de pico. Essa costuma ser a rotina do trabalhador e do estudante. Será então um bônus as poucas vezes em que eles os utilizarão em outros horários. Isso será tão pouco habitual que não vai representar um peso para as empresas de transporte. Mas o fato de ter a liberdade para utilizarem livremente os incentiva a realizarem a assinatura. Esse cidadão, nos finais de semana, poderá optar pelo transporte público ao invés do carro, pois nenhum centavo a mais sairá de seu bolso. Mais uma vez, ponto para o meio ambiente. O mesmo vale para o cidadão que não usa todos os dias. Muitas pessoas com consciência ambiental e social pagam mensalmente pela liberdade de poder usar quando quiser e se beneficiar dos descontos, mas não necessariamente significa uma utilização diária. Isso significaria pessoas de todos os horários, classes e itinerários, financiando os períodos de maior demanda. Todos ganham. O usuário com um transporte mais eficiente e barato e as empresas com o maior número de usuários pagantes e dinheiro em caixa. No entanto, isso só se tornaria possível após o assinante receber a certeza de que o serviço terá credibilidade e cumprirão com todas as demandas. A geração de bônus em outros serviços e comércios. O incentivo ao uso dos transportes pode vir de diversas maneiras. Veja, por ser um serviço fornecido pelas prefeituras, podem lançar mão de descontos em impostos e em outros serviços públicos. Parcerias com estabelecimentos das estações shopping, onde haveriam descontos para os assinantes do transporte, seriam bons incentivos. Os valores gastos nesse tipo de campanha seriam mínimos, se comparados aos valores economizados com manutenções de ruas e estradas, que agora sofreriam muito menos dano, pois uma quantidade maior de usuários deixariam seus carros em casa para se utilizarem dos transportes públicos. O transporte público nas grandes cidades nunca será o mais ecológico, como buscam os ciclistas, nem o mais veloz e confortável, como desejam os motoristas, mas ele é o único que pode se aproximar de um meio termo, gerando espaço para que o motorista possa desfilar seu carro sem enfrentar trânsito e para que o ciclista possa transitar, além de gerar espaço para a construção de ciclovias sem que o trânsito de veículos seja prejudicado. Esperamos que esse vídeo possa contribuir e conscientizar a todos os brasileiros e gestores de que um transporte público eficiente é a melhor forma de ajudar o meio ambiente, as contas públicas e diminuir o trânsito nas grandes cidades. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe a sua opinião sobre o tema nos comentários. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima!